A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Nesse dia de hoje estamos gravando mais um vídeo e agradecendo a Deus por todos quantos têm acompanhado. E eu estarei nesse vídeo falando de algo, que Jesus, irmãos, Ele é o verdadeiro amigo, companheiro. E eu quero falar para os irmãos que eu sou o pastor Ivan Cunha, estou há muito tempo, sou casado, pai de 5 filhos, um casamento de praticamente entre namoro e noivado e casamento, 60 anos. Então, meus amados, quero falar para os irmãos que tudo quanto o Senhor tem nos feito na nossa vida tem sido uma bênção. Passamos por grandes lutas, por grandes momentos, mas sempre orando a Deus, sempre buscando. E nessas lutas eu quero falar para os irmãos que nós somos abençoados, porque nós temos vencido todas as lutas. Durante esses anos que eu estou no Evangelho, eu quero falar para vocês todos, eu nunca me achei derrotado. Sempre alegre, buscando a Deus, orando. E é quando as lutas nos apertam, luta espiritual estou falando, porque material, Deus nos abençoe tudo. A nossa luta, ela é espiritual. Quando você não tem nada na vida, você acha que é por você não ter nada que você tem luta. Não, irmão, nada disso. As lutas, ela vem espiritual. Tanto você vai ser pobre, como você ser rico, como que você seja milionário, ou que você seja remediado. É sustentado por Deus. Você tem luta, porque as lutas, a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, contra as protestadas do ar, contra as trevas, contra o poder das hostes, da maldade nos lugares celestiais, que é um vírus que nos atinge. E se você não tiver essa graça de buscar a Deus, é claro que você vai ser derrotado. Ou com riquezas, ou pobre, ou miserável, ou bilionário, você vai ter esse problema na vida, que é espiritual. Por quê? Porque Jesus veio salvar a alma, o espírito do homem que estava perdido. Ele se fez carne, ele se tornou nesse corpo, no ventre da mãe, do reino de Deus, mas veio ao mundo, aprendeu a iniquidade e se poluiu. E Jesus veio para te resgatar a tua alma, teu espírito, como você quer interpretar, para que você venha a ser nascido de novo. Então, meus amados, nós passamos por tudo isso, continuamos. Então, nós estamos aqui anunciando o Evangelho. Eu sou um homem que, inteiramente, sou servo de Deus. Eu não me exalto de ser pastor. Ser pastor, meu irmão, é um título pessoal dos homens aqui na terra, para não ser, como se diz, clandestino, ter um endereço, ter um lugar de adorar a Deus. Então eu sou esse homem, eu sou pastor de igreja, perante os homens, mas perante a Deus eu sou servo de Deus. Disse Paulo que ele era um tapete para que viesse ser pisado, perseguido, maltratado, caluniado, anunciado pela boca daqueles que têm comunhão, coisa boa, e pela boca daqueles que não têm comunhão com Deus, porque aqueles que tem Jesus tem luz, e aquele que não tem Jesus tem treva. Então, paciência, Lá no livro de 1 João, fala muito bem disso. Então, meus amados, eu quero nesse dia de hoje dizer a você, olha, quando nós temos Jesus, nós podemos vencer todas as tarefas, tudo na vida. E eu quero falar nesse dia de hoje, o que você quer de Deus? É tudo aquilo que você acha. Deus fez tudo, o céu e a terra, para que nós possamos gozar, ser herdeiro de Cristo, ser abençoado por Deus.
vencer todas as tarefas da vida. E então, meus amados, eu falei, o que você quer de Deus? O que você quer de Deus é o que Deus fará na sua vida. Então, meus amigos, eu era católico praticante. Algo dizia que eu precisava de mais algo mais forte na minha vida. Procurei várias religiões, como diz o ditado aí do mundo. As pessoas falam quando não tem conhecimento. Todos os caminhos levam a Deus, e não leva. Nem todos os caminhos religiosos levam a Deus. Há caminho religioso, disse Paulo, que é maldição. Tem pessoas pregando Jesus, que é maldição. É uma pessoa inteiramente absoluta. O que nós temos visto pela internet, eu não ando em igreja de ninguém, eu não dou de conta nem do rebanho que eu tenho, nem daquilo que eu tenho que fazer. Então, às vezes alguém me chama, mas eu não tenho condições de cooperar com as igrejas dos irmãos, porque os irmãos estão cheios de pastor lá, cheios de obreiro, pessoas doidas por uma oportunidade. Então, Deus mandou nós fazer discípulos. Então, o pastor deve dar oportunidade para aqueles que estão ali esperando uma palavra, com sede, com fome de trazer uma palavra. E às vezes traz mais resultado do que nós mesmos, que estamos cansados, fadigados, temos que estar ali falando, todo dia a mesma coisa. Quando a gente está cansado, fadigado, estressado, a gente não está em comunhão com Deus. Está no Senhor, tudo bem, mas não está em comunhão. Tem aquele que está ali, cheio da graça, com força, alegre. Então ele pode ter uma oportunidade de pregar. Então, por isso que muitas vezes não me interessa pregar a igreja de ninguém. Porque até que eu vejo, eu tenho um ritmo da palavra de Deus inteiramente diferente. Você vai pregar exortação, eu só sei pregar exortação. Ensinar o caminho, o homem chegar a Deus. Você gosta de cura, libertação, isso é devidamente através de ouvir a palavra de Deus. Disse Paulo lá em Romanos capítulo 10. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, esse é meu ritmo. É meu ritmo, é a palavra de Deus. E quando nós usamos a palavra de Deus, é claro que vai exortar. Vai ensinar você a se colocar na presença de Deus. Não é assim um ritual, é como se fosse uma festa. Os irmãos fazem festa aí 3x2. Tomara que Deus aprove. Quem sou eu para dizer que não vai ser aprovado? Mas só faz festa, toda aquela coisa toda, e aquela influência, aquela alegria. Mas eu dancei muito forró. E eu passava a noite alegre, dançando. Mas o amanhecer de Deus estava todo arrebentado. Eu ia para a roça, cansado, fadigado. Não via a hora de dar a noite, de ver as trevas. Para dormir nas trevas, para descansar o corpo. Olhe bem, as pessoas precisam das trevas para descansar. É difícil. E isso traz penalidade, muita canseira, muita fadiga e muitas vezes muita tristeza também. Mas o que eu quero falar do amor de Deus inteiramente. Meus amigos, nós devemos perseverar na sã doutrina da palavra de Deus. Pregar em tempo e fora de tempo a palavra de Deus. É claro que tem irmãos que não aceitam, tem irmão que nem sabe, que está na igreja, mas nem sabe quem é Jesus. Só sabe o que é a chave para abrir a vitória, o carro que vai receber, a casa que vai receber. Isso é coisa dessa vida. Nós trabalhando honestamente, aprendendo a ser econômico, pedindo a Deus as bênçãos, é claro que você vai ter tudo. Nós precisamos da paz de Jesus Cristo, nós precisamos do amor de Jesus, nós precisamos da comunhão do Espírito Santo, nós precisamos dos dons do Espírito Santo, nós precisamos da virtude do Espírito Santo, nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da inteligência que vem do alto, do discernimento que vem do alto, a visão, a visão de Deus, o caminho que leva a nós à presença de Deus, a colocação de nós, quando chegar na casa do Senhor, saber sentar no seu devido lugar, para ouvir, prestar atenção, todo aquele movimento, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando,
o que Deus quer fazer, o que Deus recomenda para que nós se coloquemos, para a sair dali, nós tomamos posse para agir. Então, é baseado nisso que eu sou, viu, meus queridos irmãos? Mas eu quero falar o seguinte para você. Então, eu estou esses anos todos aqui servindo a Deus, pregando o Evangelho. Tem muita gente espalhada nesse mundo, hoje, pregando o Evangelho, por aquilo que Deus me colocou. Então, meus amados, essa é a minha função. E eu não sei fazer outra coisa, a não ser a palavra. Pastor Ivan, você não cura? Eu não curo nada. Ninguém nunca recebeu. De canceroso, aleijado, cego, surdo, mudo, isso tem acontecido, mas não é eu. Muitas vezes nós oramos na igreja, talvez nem seja eu, seja a igreja, que nós oramos na unificação, na oração. Isso não quer dizer que seja eu, é Jesus. Então, o corpo é de Jesus. A igreja, quando ora, intercede por um propósito, é todos nós. Uma igreja colocada, uma igreja edificada, uma igreja sábia, uma igreja inteligente, uma igreja promovida pelas promessas de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Você se coloca, você espera no Senhor, você recebe a palavra dada pelo Espírito Santo de Deus, se coloca ali com temor, com a mente ligada ao reino do céu, ao Espírito Santo, à presença de Deus, se colocando ali para que Deus venha falar com a igreja, para que a igreja venha falar com o pecador, para que a igreja venha edificar os santos, os servos de Deus, e para quando você falar, a palavra limpar, purificar, santificar, colocar cada um no seu devido lugar. Foi para isso que Deus me colocou. Amém, meus amados? Então, nesse dia de hoje, eu quero ler para você, por tudo quanto eu tenho vivido, e a palavra diz inteiramente para mim, para você, para todos quanto quiser ouvir. Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz assim, eu vou ler para você, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha parte, o direito da árvore da vida, para que possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, viu, irmão? O que não lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros e os que prostituem, os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete mentira. Jesus falando, Jesus se testificando, através de João, e ele falou, eu envio o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, para que o anjo da igreja anuncia, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os feitiços, a maldade, que as pessoas se interessem em pensar que aquelas pessoas que ele não gosta sejam prejudicadas. Muitas vezes você é um religioso, mas quer que as pessoas sejam prejudicadas. É o contrário, meu irmão. Aqueles que nos perseguem, nós oramos para que Deus salva. Aqueles que querem ver o nosso fim, nós oramos para que Deus venha dar graça, a revelação da salvação no seu coração, através do Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem ver todo o nosso mal, como está escrito lá, em capítulo 5 de Mateus, do verso 12 em diante ali, que sempre foi assim o homem, quando o homem não está religado à salvação, ele é mau, mesmo sendo religioso, ele quer ver o fim. Você não vê as brigas dos religiosos, um querendo tomar, um brigando um contra o outro. Isso não é salvação.
e nem é Jesus. Isso é a falta de Cristo. Não venha comparar o Senhor, cidadão religioso, porque Israel briga até hoje. Israel briga porque nunca recebeu Jesus. Mas o judeu que recebe Jesus, ele não vai na guerra. Ele não vai brigar. Pode ver lá. O que vai é os religiosos. Brigar, acabar, destruir. E por esse motivo deles ter rejeitado Jesus, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, eles receberam a maldição de não ter paz. Eles só vão ter paz quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, que eles vão reconhecer Jesus. Vocês vão entender isso? O que é ser religioso? Quer ser uma pessoa pecaminosa. Deus protege. É claro que Deus protege. Deus tem livrado? Tem livrado. Deixa eu falar para vocês. Lá, quando Moisés tirou o povo do Egito, de dia estava a nuvem e de noite estava o quê? A coluna de fogo. Eles comeram 40 anos sem faltar um dia o alimento do céu. Quando chegou no Mar Vermelho, que o faraó estava atrás, o que foi que aconteceu? Moisés abriu o cajado e as águas se abriram. Deus estava lá. Mas nenhum deles entraram na terra prometida. Só entrou Josué e Caleb. Então, meus amados, muitas vezes nós precisamos ter discernimento. Quero falar para os religiosos, principalmente aqueles que estão dizendo que está na graça. Quando você clama Jesus, o efeito é chegado. Esse não tem poder. Não é porque eu clamo o nome de Jesus e como já aconteceu na minha vida, o canceroso, aquele morto, o corpo morto, de eu fazer oração em nome de Jesus e ele se levantar, como já se levantou algumas vezes. Não, esse não tem poder. Não, isso não quer dizer que eu estou no céu. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 em diante ali, você vai encontrar pastor curando, libertando, mas ele mesmo não é reconhecido por Deus. Eu quero que você me diga isso. Eu quero que você fale isso comigo. Viu, meus amados? Me responde, me manda aí um escrito da sua visão como servo de Deus, do que eu estou falando. Isso, quando acontece, é o nome de Jesus que tem poder. Eu vou falar uma coisa para você. Nesse nome de Jesus, pode ser o Papa, pode ser o padre, o arcebispo, o Dekbanda, Dilbanda, Allan Kardec, o japonês, o chinês, o africano, qualquer um. Se usar o nome de Jesus, olha, o bandido, quando ele está com medo da polícia, que sabe se a polícia encontrar vai ser morto, e quando ele se rende a Jesus e pede a misericórdia de Jesus, diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Deus salva ele. Às vezes a polícia passa por ele e não percebe que ele está ali. Esse nome tem poder. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como falou o cego Bartimeu: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus voltou e libertou ele. E deu ele a vista. Esse nome tem poder. Agora, para nós vir ser salvo, nós temos que se escolher, se colocar nas mãos do Senhor Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe. Que é isso que está acontecendo. As pessoas com esse nome estão trocando Jesus por tudo na vida, fazendo coisa absurda. Eu não acredito que eu tenha visto isso na internet, que isso venha a ser verdadeiro. Eu acho que é montado. Esses escândalos de pastor fazer tudo isso, essa pastorada. Olha, Brasil, nações, mundo, isso não são pastor. Tem um papelão com o nome pastor, mas não é. A Bíblia chama de mercenário, falso profeta, anticristo. O espírito anticristo já está na terra. Os pastores são homens de bem, homens conservadores. Eu falei de Pentecostal nesses dias. Ser pentecostal é ser conservadores, é ser homem
revestido da coraça, cheio do Espírito Santo, de uma esperança viva. E quando ele fala de Jesus, o chão estremece. Esse é Pentecoste. Esse recebeu o Espírito Santo, como os apóstolos